Existem lugares no mundo onde o mapa é apenas um convite para o desconhecido. Lugares onde a poeira não é apenas terra seca, mas sim as cinzas de segredos que se recusam a morrer. Estamos em Moçambique, uma terra de beleza estonteante e cicatrizes profundas. Mas há uma estrada que desafia a geografia e a razão. Esta não é uma história sobre estradas mal conservadas. É uma história sobre um lugar onde a própria terra se cansou de ser pisada. Um lugar onde o passado se recusa a morrer. Moçambique. Catandica, uma pequena cidade que seria pouco notada se não fosse pelo caminho que a leva até lá. A estrada de Catandica. Aqui, o perigo não reside nos buracos ou nas curvas cegas. O perigo reside no que está escondido sob a poeira vermelha. É uma estrada maldita. Uma estrada que engoliu almas. Não estamos falando de lendas urbanas. Estamos falando de relatórios policiais arquivados, famílias em luto e um mistério real que a ciência e as autoridades nunca conseguiram desvendar. Prepare-se para mergulhar no enigma sombrio de Catandica. Vamos descer ao abismo negro de Moçambique. O que realmente está acontecendo nesse pedaço de asfalto? E por que ele insiste em guardar seus segredos? Catandica, a porta de entrada para a província de Manica. A cidade de Catandica, antes conhecida como Vila Gouveia, está estrategicamente localizada em um corredor crucial que liga o interior de Moçambique ao Zimbábue, atravessando paisagens de tirar o fôlego como a Serra de Zembi. Mas a beleza desta região esconde uma história de violência e abandono. Nos anos 80 e 90, a estrada de Catandica era uma das principais vias de transporte para quem viajava entre as províncias de Manica e Zambésia, e até hoje permanece como uma das estradas mais perigosas e mal conservadas do país. Durante décadas, esta estrada sinuosa e implacável foi a única artéria vital para o transporte entre Manica e Zambésia. Nos anos 80 e 90, o país vivia uma época de cicatrizes e recuperação. Mas na estrada de Catandica, as cicatrizes nunca se fecharam. Elas sangravam. O volume de acidentes era chocante, mas o que realmente aterrorizava a população eram os desaparecimentos. Existe um trecho específico, envolto em neblina e vegetação sufocante, conhecido como Cruzamento de Bairro. Mas o que chama a atenção é a quantidade de acidentes inexplicáveis e desaparecimentos que ocorreram ao longo desse cruzamento. Um local remoto e isolado entre as montanhas, onde o clima e a vegetação tornam tudo ainda mais sombrio. É um lugar remoto, encaixado entre as montanhas, onde o silêncio é tão pesado que parece querer esmagá-lo. É aqui que o inexplicável começou a se manifestar com ferocidade. Eram motoristas de caminhão que conheciam cada metro daquele inferno de cascalho. Eram famílias em busca de um novo lar. Eles paravam e simplesmente evaporavam. Os relatos eram sempre os mesmos. Falhas mecânicas repentinas, como se o motor tivesse sido desligado por uma mão invisível. E quando parados, a visão de algo, ou a sensação de serem observados. A lógica dizia que eram assaltos ou buracos. Mas como explicar um caminhão parado, trancado por dentro, sem vestígios do condutor, exceto por uma mancha de óleo no banco? Como se o próprio terreno, a mata densa, tivesse se aberto para engolir sua vítima. A estrada não estava apenas tirando vidas, ela estava roubando os corpos. O ano era 1995, um dos acidentes mais notórios e aterrorizantes da história de Catandica. Um ônibus de passageiros, lotado, se perdeu em uma curva traiçoeira e caiu no abismo da montanha. Uma tragédia, sim, mas o que se seguiu transformou o evento em um pesadelo metafísico. As equipes de resgate chegaram. Encontraram os destroços retorcidos do ônibus. Havia marcas de pneus, o rastro do horror. Mas o que estava faltando era o mais crucial, o mais esperado e o mais desesperador. Não havia corpos, nenhum, nem sequer um único vestígio humano claro. Não havia sangue em excesso, não havia sinais de que as vítimas tivessem sido resgatadas. Era como se a cabine do ônibus tivesse sido apenas uma casca vazia, depositada ali para simular o acidente. Para as famílias, a angústia foi infinita. Onde estavam seus entes queridos? O governo ficou em silêncio. O caso, arquivado como não esclarecido. Catandica não era mais apenas uma estrada perigosa. Era uma porta para um lugar onde a matéria cedia, onde as leis da física pareciam se dobrar à vontade de algo muito mais antigo e faminto. Com o terror crescente, a explicação popular evoluiu. Os acidentes não eram obra do acaso. Eram obra de presenças. Motoristas relatavam o inegável. Passos na lateral do veículo quando não havia ninguém. Sussurros chamando seus nomes na escuridão. Figuras à beira da estrada que se materializavam e desapareciam em um piscar de olhos.
Essa entidade, o chamado Espírito da Estrada, tem suas raízes fincadas na história brutal de Moçambique. A lenda local conta que durante a colonização portuguesa, este trecho foi palco de um massacre. Trabalhadores forçados, exaustos e rebeldes foram executados sumariamente por soldados coloniais. Seus corpos foram deixados para apodrecer, seus espíritos amaldiçoados, presos entre a terra vermelha e o céu. São esses espíritos de vingança que, segundo os locais, atormentam Catandica. Eles não buscam apenas causar acidentes, eles buscam vingança, e o preço é a alma e o corpo dos viajantes que invadem seu descanso forçado. E onde estavam as autoridades? Por que não intervir, consertar a estrada, acabar com o pretexto físico dos acidentes? O mistério aqui é duplo: o terror sobrenatural e a indiferença humana. Moradores e motoristas clamam que o auxílio é sempre lento, quando não completamente inexistente. Parece que Catandica é um sacrifício aceito, uma zona de exclusão onde as regras da sociedade não se aplicam. O mistério não é apenas um eco do passado, ele continua ativo. Em 2017, a história da estrada de Catandica reverberou internacionalmente através de um relato assustador. Um casal de turistas europeus, a caminho de uma reserva natural, ignorou os avisos. Ao cruzar em Bairro, o carro parou. Completamente. Não era apenas o motor. Toda a eletricidade do veículo morreu. Quando o motorista saiu para verificar o fusível, ele sentiu um frio anômalo. E então ele viu uma forma humana, esguia e escura, a metros de distância. Não era uma pessoa. Era uma sombra densa que parecia sugar a luz ambiente. O pânico o paralisou. A sombra desapareceu. E no mesmo instante, o carro voltou à vida. O casal fugiu aterrorizado, compartilhando a história que validava a crença popular. Catandica não é apenas perigosa. Ela é consciente. Ela escolhe quem deve ficar. Alguns acreditam que a maldição não reside apenas no asfalto, mas na área circundante, um solo saturado pela dor de antigas batalhas e execuções. A estrada é apenas o caminho mais fácil para a área onde o véu entre os vivos e os mortos é mais fino. Hoje, a estrada de Catandica permanece como um monumento ao mistério. É um lugar onde a tragédia se disfarça de falha mecânica e o sobrenatural se esconde atrás da neblina da manhã. O que aconteceu com os corpos do ônibus de 1995? Quem ou o que são as sombras que seguem os viajantes? Queremos saber a sua opinião. Você acredita que Catandica é apenas vítima de negligência e má conservação? Ou você acredita que Moçambique guarda sob o asfalto um espírito de vingança sedento por novas vítimas? Deixe seu comentário abaixo. Se você sente a tensão desta narrativa e deseja desvendar mais enigmas históricos e geográficos que desafiam a nossa realidade, junte-se à nossa comunidade. Inscreva-se no canal Histórias de Tirar o Fôlego e ative o sininho para não perder outras histórias reais e enigmáticas que desafiam toda a lógica. Em Moçambique, a Catandica nos mostra: o asfalto pode ligar cidades, mas o mistério profundo sempre vai residir na terra.